Vamos abrir o nosso encontro de hoje, fazendo agora a nossa oração de harmonização, agradecendo a presença de todos e rogando ao alto que as nossas reflexões sejam produtivas, que elas nos façam pensar e que especialmente elas possam nos transformar o nosso coração. Afinal, é para isso que nós viemos buscar o reforço na casa espírita. Então, que a luz e a paz nos acompanhem nessa reflexão de hoje. Que assim seja. Hoje o tema escolhido foi deste livro aqui, Opinião Espírita. Foi-me dado o capítulo 58, é um texto de Emmanuel e André Luiz, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. Ele trata de um assunto bem interessante que é fé em Deus. A gente muitas vezes se pergunta, afinal de contas, eu tenho fé? O que é fé? Como melhor eu me ponho? Como é minha postura diante da fé? Em que eu devo ter fé? São todos esses questionamentos. E eu vou ler primeiramente uma pergunta que foi feita no livro O Consolador, que é um livro de perguntas e respostas que, através do médium Chico Xavier, foi feito para Emmanuel muitas perguntas. E ele respondeu, e essa pergunta é a 354, pode-se definir o que é ter fé? Essa pergunta, olha que bonita, já dá para começar o nosso entendimento de hoje. Aí ele diz assim, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou os limites da crença religiosa. Fé não está amarrada numa religião. A religião é caminho, recurso, esclarecimento. Mas fé é um patrimônio do coração. Não, a fé de numa religião não é melhor que a outra. A qualidade da fé é a qualidade como eu sinto, como eu creio e como eu espero e como eu ajo em nome da fé. Então é fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé. Como que eu consigo a fé? Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer apenas eu creio, assim por cima. É afirmar eu sei, com todos os valores da razão, do raciocínio, da inteligência, da compreensão, tocados pela luz do sentimento. Então aqui o Emmanuel está dizendo assim, a fé em Deus é ter certeza que nada me abala, mas na fé eu creio, eu compreendo e tenho o meu sentimento envolvido. Essa é uma parte bem importante que nós vamos inclusive falar muito daqui a pouco. Traduzindo o que é ter fé, certeza da assistência de Deus. Isso é tudo. Eu creio que eu não estou sozinho. Ela exprime confiança que sabe enfrentar todas as lutas e todos os problemas, com a luz divina no coração. Significa humildade, porque quando a gente é necessitado de ajuda, a gente precisa desenvolver a humildade, deixar a arrogância de lado, que edifica o íntimo do espírito.
Então, isso é ter fé. Bem interessante de trazer o contexto para a gente entender o que é, afinal, ter fé. Agora eu vou falar sobre o capítulo 58, inicialmente aqui. Eu optei por não lê-lo, este aqui, o capítulo 58, porque ele é muito longo, então eu optei por trazer algumas abordagens dele. O que o capítulo 58 do livro Opinião Espírita nos traz? Ele abre o texto dizendo assim, que no decorrer das experiências da humanidade, porque a humanidade não nasceu ontem, a humanidade tem milhões de anos. No decorrer da experiência da humanidade, muito se usou o nome de Deus, muitas vezes pela ignorância, para fazer atrocidades. Quantas coisas em nome de Deus o homem fez errado, justificando que era em nome de Deus. E isso não é só antigamente. Atualmente muita coisa acontece em nome de Deus. A gente vê, por exemplo, hoje, atualmente, o parlamento britânico, lá na Inglaterra e o governo americano também, eles abrem as sessões políticas deles sempre com uma oração. Eles têm inclusive um capelão e tal. Até aí tá ótimo. Só que eles fazem isso muitas vezes e inclusive quando eles vão para as guerras. Isso parece antigamente, não é agora. Então vocês vejam que contrassenso. Quem ama a Deus não pode querer matar. E é assim. Vocês vejam como a ignorância ainda nos move, nos movimenta e nos conduz ainda. Por ignorância, um dia a gente vence isso. Então, o texto 58 lembra que ao longo dos séculos e de várias reencarnações, o ser humano frequentemente tentou honrar a Deus, promovendo guerras, destruições e imposições de crenças. Basta estudar um pouquinho da história, a gente vai ver. Esse texto, então, do capítulo 58, nos chama a responsabilidade espiritual. Quando eu comecei a ler o que é ter fé, vocês viram que quase que é uma viagem ao interior do íntimo. Por isso da responsabilidade. Que fé que eu tenho? Qual é a qualidade da minha fé? A doutrina espírita nos traz nos questiona e nos faz pensar na qualidade da nossa fé. Quando a gente começa a frequentar a doutrina espírita, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a se ambientar com o que a doutrina espírita nos ensina, ela vem muito a chamar como você faz, como você se comporta, como você age, como é a qualidade da tua postura da fé. Essa é um modo de instrução que a doutrina espírita nos faz. E ela sempre vai aliar o comportamento com a moralidade, em ser justo, seguir ao modelo do Cristo. Então ela vai qualificando a conduta da gente. Se a gente pega e aprende bem, com desejo de ser melhor, a gente melhora um pouco por vez, porque ninguém dá saltos, mas um pouquinho por vez a gente vai se reformando, tu começa a se questionar, será que isso é certo? Será que não é? Por quê? Porque vai trazendo paz dentro do coração da gente, a compreensão das coisas. Então, o assunto que a gente vai tratar sobre fé hoje, ela nos faz perguntar se a nossa fé é lúcida, se a nossa fé é coerente, se ela tem bom senso, se ela tem lógica, se ela tem razão. Porque não adianta tu aplicar a fé numa atrocidade. Botar a culpa nas costas de Deus? Essa é a parte que a doutrina espírita nos chama então. E ela também nos faz questionar se toda vez que nós clamamos a Deus, Deus me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Qual a parte que eu entro no sentido de me esforçar para conquistar aquilo que a minha fé clama? Ou eu boto nas costas de Deus, Deus, tu tá ali, sem fazer nada, então trata de me ajudar. Então é esse comportamento que ela faz essa pergunta. Você coloca nas costas
esperando que ele resolva, ou você vai atrás dos recursos com a fé? São perguntas. A gente precisa, é isso que a doutrina espírita faz com a gente. Faz a gente se questionar. Então, qual o papel da fé na nossa vida? A gente vai ir refletindo, né? Eu vou citar uma frase que é um dos grandes pilares da doutrina espírita e que todo mundo que estuda um pouco a doutrina, que lê, que participa de palestras, que ouve as palestras também que tem nas redes sociais, a seguinte frase: a fé inabalável, aquela que não balança, que não fraqueja, a fé inabalável só é quando pode encarar frente a frente a razão, a lógica, a clareza. Isto é fé inabalável. Isso foi uma das abordagens, essa definição está registrada no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec nos traz a explicação do que é fé cega e o que é fé raciocinada. Vocês já ouviram muitas vezes a expressão fé raciocinada aqui na Casa Espírita? O que é raciocinar sobre a fé? O que é crer sabendo no que eu estou crendo? É clareza, é esclarecimento, é conhecimento. Por isso é que a gente diz que é razão. O que é razão? Razão é raciocínio, é inteligência. A gente não tem que crer porque alguém mandou, porque alguém disse tem que ser assim. Não, a gente tem que acreditar, ver razão naquilo ali, tem lógica, não tem, analisar, porque ali a gente vai desenvolvendo um modo de ser que vai nos habilitando a ser assim na vida. Quando vem uma proposta de alguma coisa, mas isso tem lógica? Isso é certo? Isso prejudica alguém? Esses raciocínios se chama razão. E com a fé é a mesma coisa. Por isso, fé raciocinada. Então, o que é fé raciocinada, segundo Kardec nos traz na doutrina espírita? E quem vem aqui na casa tem que saber. Por quê? Porque vai ouvir muitas e muitas vezes. Se alguém perguntar para vocês, o que é fé raciocinada que vocês falam na doutrina espírita? A gente tem que saber dizer. Fé raciocinada se apoia na lógica, nos fatos, permitindo que o indivíduo tenha certeza no que está acreditando. E ele acredita porque ele vê razão nas coisas. Na doutrina espírita, nós aprendemos a refletir e perguntar por que eu creio. Mas isso é verdade? Esse questionamento assim é importante, que vai criando uma maneira da gente ser. Então, essa análise também não nos deve deixar cínicos e sabedores de tudo. Ah, não, nós estamos sabendo mais do que as outras religiões. Não é isso. Porque isso cria uma arrogância. Não, saber para mim. E se alguém me pergunta, que eu esclareça com lógica. Que aquela pessoa, tá, agora eu entendi. Entenderam? Então, o que a doutrina espírita nos propõe como a fé? Que nós tenhamos uma fé madura, uma fé onde não basta acreditar porque alguém me mandou, não é porque eu tenho o crivo da razão, uma fé que valoriza a inteligência humana, porque eu compreendo, e se eu compreendo, eu sei por quê. Então ela nos propõe que a fé, além de ter razão, raciocínio, inteligência, ela tenha sentimento. Que ela seja uma fé amorosa, uma fé de caridade, uma fé de compaixão também. Porque a gente vive em sociedade, a gente vive em família, a gente vive no meio das pessoas, a gente não é uma ilha, a gente não é melhor que ninguém. Na hora que a gente é necessitado, a minha dor, ela pode ser tão dolorida quanto aquele outro que era arrogante.
Ou eu, arrogante, a minha dor ser tão igual àquele que é humilde. Todo mundo passa pelas mesmas dores, pelas mesmas aflições. Então, por isso que é importante ter sentimento, amorosidade, calma. Ela tem que transformar o nosso coração. A fé tem que burilar o nosso íntimo. Uma fé que não se envolve em superstições. A doutrina espírita não tem mistérios. Não tem isso daí. Tudo tem lógica. Tudo tem esclarecimento. Só a gente estudar um pouco que as coisas estão bem claras. O Espiritismo propõe uma aliança da fé com a ciência. Está lá na codificação espírita, onde Kardec diz: tudo aquilo que eu estou dizendo hoje, se um dia a ciência, a filosofia disserem que está errado, a gente muda. Muda porque a gente não sabe o fim da linha. Na doutrina espírita a gente diz que nunca se pôs o ponto final na frase. Sempre é importante ouvir, pensar, raciocinar. Propõe que acreditemos em algo que dê compreensão das coisas e não acreditar por simples imposição. Ninguém obriga ninguém a ser espírita. Vocês podem olhar. O espiritismo é por adesão. Ninguém obrigou ninguém a vir aqui. E não deve ser assim. Não deve ser assim. Salvo quando os pais têm as crianças. A criança pequena tem que obedecer aos pais. Até que tenha autonomia de alma. Isso sim, isso é responsabilidade de pais. Mas na vida adulta, escolher ser espírita é livre. E se você escolheu, seja. Faça jus à sua escolha. A doutrina espírita nos chama a entender os porquês da vida. Por que céu? Por que inferno? Por que eu creio que a vida continua? Onde que está escrito isso? Qual é a prova? Qual é a lógica? Então a gente tem dentro da literatura espírita tudo explicado com provas materiais de manifestações de espíritos que vêm dizer assim: não, eu não morri, não. Isso está na quarta codificação do Céu e Inferno, aqui, ó. Céu e Inferno, isso aqui é uma obra da doutrina espírita, está tudo aqui, ó. Esse livro tem 60 e poucos casos de manifestações de espíritos que dizem como é que eu estou no mundo espiritual. Depois que eu fui embora, eu não morri, achei que eu tinha morrido e não morri. Está tudo aqui, ó, basta ler, ó. Com comprovações, com endereço, com provas, com identidade, com tudo. E as pessoas podem confirmar a história que ele trazia na manifestação espírita, nos registros dos cartórios civis. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui, Kardec documentou tudo, basta a gente ler e estudar. Então tem o céu e o inferno. A gente sabe que o céu e o inferno não é um castigo ou um privilégio. Eu vou para o céu porque Deus é meu amigo. Ou eu vou para o inferno porque Deus me castigou. É consequência de nossa conduta. Porque eu só terei o céu instalado e não precisa morrer para tê-lo, e nem o inferno não precisa morrer para tê-lo, de acordo com a minha conduta, com a minha prática, com o meu dia a dia. Eu posso ter o inferno instalado aqui, eu não preciso desencarnar. Basta, tu procura o que tu acha. Assim como construir o céu é reformar, é tolerar, é resignar, é perdoar. Isso é céu, não é muita coisa diferente disso. Então nós podemos ter o céu e nós podemos ter o inferno. É diferente daquele que aprendeu, e a gente não deve questionar isso, aprendeu nas religiões que você vai para o inferno quando morrer. Não, gente. A doutrina espírita nós sabemos que o céu e o inferno é construído pelas nossas ações. Isso é fé, isso é crer. É isso levar a vida assim. É essa qualidade de fé que a doutrina nos ensina. Então o Espiritismo nos convida a ter uma fé profunda aliada ao sentimento e também à razão, à inteligência. E qual que tem o perigo de tudo isso muitas vezes? Então mandaram eu ter razão e inteligência. É cuidar para a gente não se tornar frio.
arrogante, calculista. Então a doutrina espírita nos diz assim, ó, cuidado, você precisa ter razão, mas você não pode esquecer a compaixão, você não pode esquecer o sentimento, você não pode esquecer a caridade, você não pode esquecer de desenvolver virtudes, porque é isso que traz felicidade, é isso que constrói o céu da tua vida. Então é uma receita que a gente precisa prestar muito atenção. Então, Emmanuel nos traz um texto que esse eu vou aproveitar e ler um pouquinho dele para vocês entenderem, que ele diz assim, ó, qual é o cuidado que nós temos que ter com a fé e com a razão? Fé e raciocínio humano. Ele diz assim, nesse texto, ele é do livro Coletâneas do Além, o capítulo 48, é lindo esse livro. Ele tem o título do seguinte, Sentimento e Razão. Olha que bonito esse texto que o Emmanuel traz. Ele diz assim, nos círculos espiritistas, muitos têm falado de fé raciocinada. Estava falando agora também, né? Mas poucas vezes de uma razão iluminada. Fé com raciocínio. Mas o raciocínio com iluminação, a gente não pode esquecer. É isso que eu estava falando. Aí ele diz assim, ó, se é certo que o sentimento do coração, sem a fiscalização do raciocínio, pode conduzir a um absurdo, o raciocínio sem sentimento pode conduzir também a um absurdo. Vocês vejam como é importante o equilíbrio? E equilíbrio a gente ganha como? Conhecimento, comprometimento, amorosidade, esforço. Tu ganha equilíbrio e assim a gente não compra equilíbrio, mas injeta equilíbrio na minha veia. Não, tu tem que construir o equilíbrio. O cérebro é a máquina do pensamento. O cérebro e o coração não podem viver separados na tarefa construtiva. Sem a perfeita harmonia de ambos, todo trabalho edificante torna-se impossível. Então é impossível ser humano se tu for só racional. E é impossível tu ser racional sem ser humano. Não dá para levar a vida assim. Não dá. A gente tem que mesclar. Ser humano, ser racional, usar a razão, não esquecer o sentimento. É uma receita que a gente precisa achar o caminho. E cada um vai achar o seu caminho. O primeiro, sem o segundo, fez o veneno ideológico da negação, com suas nefastas consequências. Eu falei no começo. Quantas coisas se fez em nome de Deus, botando tudo nas costas de Deus. Coisas erradas. A gente não sabe quantas encarnações nós já tivemos e quantas bobagens a gente já fez. Mas estamos aqui hoje para consertar. Por isso que Deus dá sempre a oportunidade da gente consertar. O segundo, sem o primeiro, descansou nos domínios da fantasia e da extravagância. Então também só sentimento sem razão, vai te fazer virar no mundo de fantasia. Não é assim. É preciso equilibrar razão, sentimento, fé, saber no que eu estou crendo, organizar a minha crença, ter postura racional. É isso que a doutrina espírita vem nos esclarecer. Então ela nos pede para que a gente desenvolva o raciocínio lógico sem perder a ternura, sem perder a amorosidade, a fraternidade. Porque afinal de contas, por que a gente reencarna? Para vir aqui desenvolver a convivência. Porque convivendo com os outros é que a gente muda para melhor. Sozinho lá embaixo de uma pedra, numa gruta, abandonado, tu não aprende nada. Porque tu tá isolado. Então reencarnar é vir para a Terra e botar na prova do que é conviver com as diferenças. E fazer os outros aturarem a gente também, porque a gente não é santo. Ninguém é santo aqui.
Então nós temos que perdoar e alguém tem que perdoar a gente. Porque senão é uma guerra. Dentro de casa é assim. Ou tu perdoa e a outra pessoa perdoa também, ou então não vai para frente. Então é essa fé que a doutrina espírita vem chamar para a gente desenvolver. Então ele diz assim, ó, o sentimento cria, edifica, alimenta e ilumina. Isso é coisa do sentimento. Iluminar, edificar, isso é sentimento. A razão é o caminho humano para alcançar isso aí. Porque a lógica, a razão, a inteligência, a escolha que eu vou fazer para alcançar isso daí. Então vocês vejam que a gente tem uma potência divina de escolha das coisas, que o raciocínio lógico que Deus nos deu e a inteligência que Ele nos deu é para isso. É para isso. Ou vocês acham que Deus criou essa máquina perfeita, que é o ser humano, para pouca coisa? Não, gente, o troço é exigente. É exigente e cabe a cada um escolher o seu melhor caminho. Ninguém vai, vocês não vão sair daqui da casa espírita com uma receitinha assim, então, se eu fizer isso, fizer aquilo, eu vou ganhar o céu, vou ganhar, não vou para o inferno. Nunca vocês vão encontrar isso dentro da casa espírita, não. A casa espírita, ela nos ensina, através da doutrina espírita, que o caminho é seu, o esforço é seu, o mérito é seu e o trabalho também é seu. Ninguém vai dar, a doutrina nos instrui e ela espera que a gente aprenda a escolher o melhor caminho. E para fechar, eu teria muitas outras frases, mas eu vou deixar essa, porque eu achei muito bonita, para fechar o nosso encontro de hoje. O tempo inteiro, na nossa imaturidade, nós terceirizamos a responsabilidade da salvação para um ser de fora. A gente sempre quer botar para um ser de fora. Deus resolve, vou fazer a novena, o santo lá resolve. Então a nossa imaturidade faz com que a gente queira transferir, esperar receber, negociar, que depois a graça venha. E não é assim. Não estamos condenados a nada. Ninguém está condenado a nada. A não ser a nossa própria ignorância. Se a gente se instruir, a gente se liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Isso não é promessa vã de Jesus. É verdade. O que é necessário é evoluir. Evoluir quer dizer conviver, aprender, raciocinar, guardar no espírito, a reformar-se. Aí a gente vai devagarzinho construindo o céu dentro da gente. Então que a nossa fé seja realmente uma fé onde ela nos convida a raciocinar, a aprender, a remodelar. Certo, minha gente? Tomara que isso seja importante para vocês, como foi para mim também. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo ao amparo que essa casa nos entrega toda vez que a gente vem aqui, a luz, a reflexão que ela nos faz ter, que ela acende em nós a brasa dessa vontade de querer mudar, melhorar-se. Conhecendo, eu poderei escolher os meus melhores caminhos e os meus melhores caminhos vão produzindo a minha felicidade. Que eu tenha sempre, no amparo de Deus, na fé que eu professo em nome dele, amparado pela mão do Cristo, seu Filho amado, assim como nós também o somos, para que devagar e progressivamente a gente construa a nossa evolução. Que a luz que aqui está encha os nossos corações e nos reforce
para decorrer dessa semana nós tenhamos uma semana feliz e produtiva. Que assim seja.